Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que esse mês de setembro possa ser cheio de bênçãos e de realizações a cada um de vocês. Neste vídeo vamos falar muito sobre as categorias de base do Vasco, reunião que teve ontem entre as organizadas e os atletas do Vasco da Gama. Falaremos bastante aí sobre a preparação envolvendo o jogo contra o Brasil de Pelotas, saída de jogadores, situação na justiça e sobre reforços. Me acompanhe até o final, por gentileza, para que eu possa explicar e passar a minha opinião para vocês, meus amigos. Bom, eu peço a vocês para se inscreverem também no canal, para deixar aquele joinha e, por favor, ativem o sininho. Com relação às nossas categorias de base, o Vasco está jogando neste momento. O Sub-20 está em campo. A gente tem um compromisso hoje muito importante contra a equipe do Nova Iguaçu. O Vasco tenta reverter um resultado que foi adverso no primeiro jogo aí das quartas de finais do campeonato estadual do Sub-20. O Vasco perdeu para o Nova Iguaçu por 3-0. Espero que o Vasco consiga reverter essa situação hoje. Caso o Vasco não consiga, vai ser um fato inédito o Vasco se despedir numas quartas de finais do campeonato estadual Sub-20 para o Nova Iguaçu. Isso nunca aconteceu na história do Vasco. Desde quando a gente perdeu aí os nossos profissionais da base para o Corinthians, não conseguimos nos encontrar. Meus amigos, com relação à reunião que houve ontem, a Força Jovem e a Ira Jovem, estiveram lá no CT Moacir Barbosa. Importante reunião aí para dar apoio ao técnico Lisca e aos nossos atletas. E espero que tenha sido um verdadeiro estímulo aí para os nossos jogadores. Hoje começa a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Confiança joga com o CRB e o Londrina com o Coritiba. O Vasco vai ficar secando tanto o CRB quanto o Coritiba, que são equipes que estão postulando o G4. O Vasco tem um compromisso na sexta-feira às 19 horas. Cuidado com esse horário aí. Às 19 horas a gente enfrenta o Brasil de Pelotas. E é um jogo que não existe outra alternativa, meus amigos. O Vasco está na 10ª colocação. A obrigação é vencer. O Vasco tem 31 pontos e o Botafogo é o 4º colocado aí na Série B. São 4 pontos de distância para o Vasco da Gama e o Vasco tenta pelo menos encurtar esta diferença. É importantíssimo o Vasco somar pontos para conseguir chegar à meta aí de 64 pontos, é o que almeja o Lisca. Ontem, Morato e o Rômulo treinaram com bola, vão para o jogo, vão ser relacionados. O Sarrafiore se recuperando aí após cumprir o isolamento. A tendência é que também seja relacionado após se recuperar aí do Covid-19. Tendência que o Lisca repita a mesma equipe que venceu a Ponte Preta. Perfeito? O Brasil de Pelotas tem apenas 2 gols. Perdão, só fez 12 gols neste campeonato brasileiro da Série B, com apenas 2 vitórias. A tendência é que o Vasco vença e convença. É isso que a gente espera.
Bom, com relação à saída de jogadores, ontem o Vasco acertou aí a venda do Arthur Salles. O Arthur Salles deixou o Vasco da Gama por 3 milhões de euros. O Vasco ainda deteve aí 20% desse jogador. Ontem a gente recebeu a informação que 2 jogadores podem estar deixando o Vasco da Gama nos próximos dias. É o Bruno Gomes, que tem proposta aí do futebol russo, e o Ricardo Graça, que tem uma proposta aí e estaria avançado com o Nice da França. Então vamos aguardar aí, o Vasco vai ter que vender jogador para a conta poder fechar. Com relação à justiça, ontem a gente teve uma boa decisão aí a favor do Vasco, lá no Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Vieira de Mello nomeou aí a desembargadora Edith Tourinho para julgar, para se manifestar sobre aquela execução de 93 milhões e meio de reais. E é o seguinte, a tendência é que ela parcele isso para o Vasco da Gama, perfeito? E é o seguinte, o Vasco terá aí 60 dias para poder apresentar um plano. E é o seguinte, ela deve se manifestar aí nos próximos 10 dias, perfeito? Vamos aguardar uma boa decisão, aí o Vasco fica livre aí da situação de penhoras, perfeito? Com relação ao julgamento das eleições aí do Vasco, a gente segue aguardando aí e com certeza vai dar Vasco. Seu Eloy se manifestou ontem com relação a isso e a gente deve ter aí na primeira quinzena aí de setembro novidades. Com relação à situação de reforços, ontem se falou o nome do Maicon. Isso é sacanagem pro torcedor do Vasco. O Maicon ganha 650 mil reais, gente. Esse era o contrato dele lá com o Grêmio, dá 7 milhões e 800 mil por ano. Isso não existe. O que surgiu aí de verídico foi a possibilidade do Vasco da Gama contratar o Danilo Avelar. Danilo Avelar é aquele jogador que atuou lá pelo Corinthians, que está sem clube, que o Vasco não iria gastar rigorosamente nada para poder trazê-lo. Zagueiro com 32 anos, jogou no Schalke, no Torino, a gente conhece muito bem. O Lisca pediu um jogador que atue tanto pela direita quanto pela esquerda para poder dar sustentabilidade ali pelo setor defensivo vascaíno. E a gente pode ver aí o nosso Danilo Avelar assinando com o Vasco da Gama. O Pássaro estaria negociando com este atleta. Assim como o Ramires. Ramires volante, perfeito. O último clube dele foi o Palmeiras, um jogador experiente que tem 34 anos, que está sem clube, que a princípio aceitaria aí um contrato de produtividade. Então é o que a gente tem no momento, jogadores sendo oferecidos para o Vasco e o Vasco aí dando prioridade para esses jogadores que estão sem contrato aí no mercado e que viriam para o Vasco da Gama a custo zero. Deixem aí nos comentários o que vocês acham aí sobre o Danilo Avelar e o Ramires. Eu sei, gente, que é refúgio, eu sei que o Vasco da Gama precisava de jogadores melhores, mas o Vasco está quebrado aí com 2 meses de salários atrasados. O Vasco está vendendo atleta para poder se manter vivo aí, perfeito? Então deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!